Olá, pessoal. Hoje vamos tratar de um assunto interessante. Muitas vezes nós temos uma informação numa tela ou num form que nós gostaríamos de passar para outro form que possui as funcionalidades necessárias para nos mostrar os dados nos detalhes que a gente gostaria de ver. Por exemplo, vamos supor que você num form você tem o dado assim, tipo código de um cliente. Aí você quer saber todas as ordens de compra que esse cliente tem. Então você tem que passar essa informação para o form que tem a funcionalidade, ou seja, que ele é capaz de fazer isso. Bom, tem várias maneiras de fazer isso, muitas. Nós vamos pegar e examinar três que a gente acha os principais, tá? Então, a primeira delas é passar as informações usando o construtor do formulário chamado. Segundo, nós vamos passar as variáveis por meio de posicionando variáveis públicas do formulário que vai ser chamado, e o terceiro é construindo uma área comum de comunicação. Vamos ver como é que se faz isso. Primeiro caso. Aqui nós temos esse conjunto de informações, argumento original 1, argumento original 2, 10 e 20. Aqui, quando a gente clicar chamar o formulário, nós vamos passar essa informação para o formulário que for chamado aqui, que vai ser chamado nesse processo. Então, vamos executar. Pronto. Quer dizer, nós clicamos aqui e chamamos esse form aqui. Então, as informações daqui, do parent, vieram para o formulário child, que foi chamado. Como é que foi feito isso? Vamos examinar aqui. No primeiro exemplo, nós estamos aqui no formulário parent. No formulário parent, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar 4 variáveis, que são aquelas 4 que a gente viu lá naquelas caras. São essas 4 aqui. Nós vamos pegar essas 4 variáveis e nós vamos passar do formulário parent, que é esse que nós estamos aqui, nós vamos passar para o formulário child. Como é que nós vamos fazer isso aqui? Primeiro, pegamos 4 variáveis de trabalho aqui. X, Y, inteiro Y, inteiro J. Em X nós pegamos daquelas caixas de texto, colocamos o conteúdo em X, o conteúdo em Y, pegamos a caixa de texto número 3, transformamos para inteiro, para passar uma variável inteira, para dar um exemplo diferente. E aqui também, pegamos o conteúdo da caixa e passamos para a variável também inteira. Aqui, então, aí nós vamos instanciar o formulário que nós vamos chamar, ou seja, form child vai ser um new form child, tá certo? E nós vamos usar o construtor. Quando a gente chama new aqui, nós estamos chamando o construtor do form, tá? Vocês sabem disso, né? Cada vez que a gente dá new, a gente está invocando o construtor da classe que a gente está chamando. Então, nós vamos passar para o construtor dessa classe essas 4 variáveis aqui. Então, vamos ver, o que é o construtor da classe child? Essa aqui, ó. Nós temos a classe child, está aqui, public partial, public child. O construtor da classe é aquele que tem o mesmo nome da classe, tá? Então, esse formulário aqui vai receber esses 4 parâmetros que vão vir daquele outro lado. E vocês veem que nós estamos passando aqui os parâmetros em formatos diferentes. Primeiro, string. O segundo, um string também, mas passado por referência. Quando você não fala nada, você está passando por valor. Quando você fala ref, você está passando por referência. Passar por valor você tira uma cópia da variável e manda para o outro form. Passar por referência é você deixa a variável entrar e passa para o outro form o endereço de onde ele vai achar a variável que você está passando. Ok? Aqui a mesma coisa, estamos passando a variável inteiro i e estamos passando a variável j por referência. Se vocês quiserem saber mais sobre referência, passar de referência por parâmetro, por valor e por referência, tem um vídeo especificamente para isso que eu vou colocar o nome dele aqui em cima, no letreiro. Bom, aí chamamos o form child. Chamando o formulário child, olha o que nós vamos fazer. Vamos pegar todo o conteúdo que a gente recebeu e colocar nas caixas de texto correspondentes do formulário que foi chamado. Aí, nós vamos alterar, de propósito aqui, né, nós vamos alterar, jogar valores aqui para x, y e j, nós vamos jogar novos valores. E vamos colocar nessa outra caixa de texto aqui os valores alterados. Do que nós estamos falando? Disso aqui. Nós recebemos esses valores aqui, alteramos e jogamos esses valores alterados aqui. Agora, quando eu der OK, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para o formulário original. Eu vou fechar esse e vou voltar para o formulário original. Quando eu der OK aqui, nós vamos vir para cá, ó, vai dar o diálogo, o resultado do diálogo do formulário aqui, como OK, esse formulário foi chamado na forma de diálogo. Então ele vai voltar o resultado do diálogo como OK, tá? Vamos deixar um ponto de parada aqui para ficar mais claro, que eu acho que isso aqui fica confuso se a gente não der uma parada aqui. Então,
Os formulários, as variáveis foram modificadas para esses valores aqui. Estão vendo? Ó? Alterado 1, form 2, 1000 e 2000. Tá? Bom, clicamos OK, ele veio até aqui. Vamos executar passo a passo. Ele voltou para cá. Então, o que nós fizemos aqui na chamada? Lembra? Ó, nós usamos essas 4 variáveis, jogamos valor dentro delas, chamamos o formulário que a gente vai instanciar, o child, passamos para o construtor essas variáveis aqui, a gente passou para lá, para aquele construtor, via isso aqui, via esse parâmetros do constructor. Lá, lembra o que nós fizemos? Pegamos aquelas variáveis, colocando na caixa de texto, alteramos o conteúdo dessas variáveis e voltamos para cá. Voltamos para cá quando a gente deu OK. Aí, o resultado do diálogo que a gente mandou foi OK. Vocês lembram lá? Apertamos, deu o clique, ele disse, o resultado do diálogo foi OK. Então veio aqui. Se eu tivesse clicado o outro botão, cancel, ele teria vindo para cá, parando na diálogo resultado de cancel, ele teria vindo parar aqui embaixo. Mas não, ele veio parar aqui porque eu dei OK. Então, veio aqui. Então, o que eu estou fazendo? Agora eu estou colocando os valores que eu recebi nessas caixas de texto parm, atualização 1, 2, 3, que são essas caixas daqui. Então, o que aconteceu? Nós recebemos esses 4 parâmetros, passamos esses 4 parâmetros para lá, alteramos e voltou para cá. Agora, vocês notaram que esse parâmetro aqui não foi, embora eu tenha mexido nele no outro formulário, aqui ele voltou com o mesmo conteúdo original. E aqui embaixo a mesma coisa, lembra? 1000, 2000? Voltou 10 aqui, que é o mesmo conteúdo original. Por que isso aconteceu? Por causa do seguinte, gente. Como a gente passou aqui esses valores, nós passamos aqui por valor e aqui por referência, quando nós passamos com o valor, tudo aquilo que o formulário chamado estava mexendo, aquela alteração que ele fez, foi feito na cópia, porque quando a gente manda para o valor, a gente manda uma cópia para o formulário que é chamado. Esse aqui que foi mandado por referência, foi mandado o endereço. O endereço de onde ele vai encontrar a variável, ou seja, as duas, tanto a variável que está aqui como a que tem lá, elas apontam para o mesmo lugar. Ou seja, nós simplesmente passamos a referência de onde o form vai buscar a variável. Então, nós estamos falando da mesma variável nos dois casos, porque os dois apontam para a mesma área de memória. Então, quando nós mexemos lá, mexeu aqui. Aqui, mesma coisa aconteceu. Nós passamos aqui por valor, então nós trabalhamos com a cópia lá, esse valor aqui não foi alterado. Mas esse aqui foi passado por referência. Quando nós mexemos com a cópia lá, alterou esse daqui e, portanto, alterou o valor que a gente recebeu do lado de cá. Ok, pessoal? Eu espero que tenha ficado entendido isso. Se vocês não entenderam isso aí direito, dá uma olhada no formulário, dá uma assistida naquele vídeo lá, que esse negócio é importante, pode valer a pena, pode ser importante um dia. Agora, vamos ver aqui um outro jeito de passar parâmetros, tá? Bom, uma outra forma de passar parâmetros seria o seguinte. Vou cancelar aqui, e vou mostrar o código aqui, vou mostrar o código do teste que eu estou fazendo e vou dizer o que nós vamos fazer. Nós pegamos essas 4 caixas de texto aqui, que nós estamos usando como amostra, passamos e colocamos 4 valores para lá. E nós vamos passar esses valores aqui para o formulário que está sendo chamado. Onde nós vamos fazer isso aqui? Teste 1, nós vamos fazer esse estudo aqui embaixo. Nesse caso aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar essas variáveis para o outro formulário que nós estamos chamando, posicionando, mexendo nas variáveis públicas que ele tem. Ou seja, o formulário child 2, que vai ser chamado em segundo lugar, o child 2, esse formulário aqui, ele tem propriedades públicas, tá vendo? Isso aqui são propriedades públicas que ele tem. E essas propriedades públicas, por serem públicas e estáticas, tem que ser isso aqui, ó. Por serem públicas e estáticas, elas são visíveis no formulário que está chamando. Então, o que eu estou fazendo aqui no formulário parent? Eu estou pegando essas variáveis que eu consigo enxergar desse formulário que eu consigo enxergar e estou colocando os valores aqui que eu peguei, ó, os valores que eu coloquei lá em cima da amostra, eu estou jogando de volta aqui, ó, para essas variáveis, int, double, string e string list. Onde é que estão essas variáveis? Estão aqui, ó, int, double, string e child string list. Ou seja, eu estou mexendo, eu estou pegando o que tem lá no parent, tá? E estou mandando para aquelas variáveis. Então, quando eu chegar naquele formulário, é só ir buscar o valor que está nessas variáveis e a gente vai ter os parâmetros que esse formulário passou para lá. Vamos executar? Então, estamos aqui com aqueles valores que a gente viu lá. 18, 25.6, parent property, verde, preto e azul. Isso aqui é uma array. Eu estou passando isso aqui em formato de array, de um array, para vocês terem um exemplo a mais
de como passar parâmetro. Então, estou passando aqui em valores inteiros, double string, e aqui estou passando uma array para vocês terem vários exemplos. Vamos chamar o outro formulário. Chamamos e as variáveis foram passadas para lá. Por que elas foram passadas para lá? Vamos lá examinar aqui de novo. Porque aqui, ó, quando nós chegamos aqui, que recebemos o controle nesse formulário aqui, que é o child 2, nós pegamos, a gente usou os variáveis que vieram nas propriedades. Essas propriedades aqui, então, estão com os valores que foram passados. O formulário que foi chamar, antes de abrir aqui, ele jogou essas variáveis aqui. Quando eu cheguei aqui embaixo, que o programa foi executado, que eu vou consultar aqui, esses valores já vieram, já estavam selecionados porque foram mandados pelo outro formulário. Então, agora, temos isso aqui. Bom, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses formulários aqui e vamos alterar esses valores aqui. Tá? Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui 1800, 2500 e uma porção de coisa. Eu vou dizer aqui que é um child property. Eu estou alterando aqui esses valores. E vou passar de volta. Quando eu dou OK, ele passa de volta para lá. E esses parâmetros aqui vieram alterados. Por que eles vieram alterados? Porque desse outro formulário aqui, ó, mesma forma que o outro, né? Dei OK, ele volta lá para o parent. Passei os valores aqui. Chamei o outro formulário. Quando eu recebi o controle aqui, eu vou pegar, como essas propriedades são visíveis lá do outro formulário, eu estou chamando aqui, ó, form child 2, aquilo que eu posicionei lá. Então, o que foi mexido lá, eu estou colocando aqui e vou receber de volta o valor que está lá no outro formulário. Por quê? Porque eu estou tratando da mesma variável. São propriedades públicas que aquele formulário tem e que eu estou usando aqui. Essa formulária, agora, quando chegar aqui embaixo, ela vai deixar de existir. Porque como eu estou dando aqui using, quando você dá using e instancia um formulário, quando ele chega no fim do using, ele destrói esse formulário. Ou seja, a partir daqui, form child 2 não existe mais. Então, aqui embaixo já não dá para pegar essa variável mais, porque o form vai estar destruído. Ó. Depois desse colchete aqui, esse form só vai estar visível dentro desses dois aqui, ó, porque eu dei using, tudo isso pertence a esse conjunto aqui, a esse bloco. Aqui embaixo já não vê mais. Então, tudo isso aqui que está sendo posicionado, porque eu vejo outro formulário, só posso usar nesse trecho aqui. Tá? Bom, ok. Se a gente seguir em frente, bom, a gente já viu o exemplo que a gente queria. Tá? Bom, ok. Agora, nós vamos passar para a terceira parte, para o terceiro exemplo que a gente imaginou aqui para mostrar isso para vocês. Exemplo número 3 consiste em criar uma área comum de passagem de parâmetros. Como é que se faz isso? Bom, para criar uma área comum entre dois formulários, para fazer a comunicação entre dois formulários, o jeito que nós temos é o seguinte: você cria uma classe, e dentro dessa classe, quando você vai chamar o outro formulário, você passa a classe que você criou. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar aqui em Common Class, nós vamos criar uma classe que vai chamar Parm Class. Essa classe tem 4 parâmetros aqui. Então, essa é uma classe super simples que tem esses 4 parâmetros. Então, o que nós vamos fazer? Quando chegar aqui, ó, estamos no formulário Parent, e aqui nós colocamos valores aqui nessas caixas de texto. Tá? Quando a gente for chamar o formulário, o que nós vamos fazer? Nós estamos instanciando a classe, e essa classe tem 4 parâmetros, P1, P2, P3, P4. E eu estou colocando esses valores dentro desses formulários. E quando eu chamar o formulário child, o formulário que vai receber os parâmetros, o child trace, eu vou passar essa classe via construtor para o outro formulário, ok? Então, eu passando a classe leva tudo isso que está aqui junto com ela. Tá? Bom, então vamos ver como é que isso aqui funciona. Ok? Temos 4 parâmetros, chamamos o formulário child e ele passou tudo para cá. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou modificar esses 4 parâmetros aqui, ó, e vou dar ok. Quando eu der ok, o que acontece? Ele passou os parâmetros para lá e foram todos modificados. Sabe por quê? Porque essa classe que foi passada, ela produz uma área comum que os dois formulários enxergam. Para mim, esse é o método que eu prefiro para passar
Quando você tem pouca informação, você pode passar no construtor mesmo, que não tem problema nenhum. Agora, quando você tem muita informação para passar de um form para o outro, esse é o jeito que eu acho o melhor, porque você consegue passar tipos complexos, coisas complicadas, você consegue passar listas, arrays, um monte de coisa, tudo que cabe dentro de uma classe você pode passar. Você cria uma classe e os dois estão enxergando a mesma classe. E essa área é comum, os dois estão enxergando. Então, eu acho que esse é o melhor método, porque ele atende tanto as aplicações simples quanto complexas. Se a coisa for bem simplesinha, você pode usar qualquer dos dois métodos anteriores que vai funcionar. Se a coisa engrossar, for um negócio muito complexo que você quer mandar, aí o ideal seria você empregar essa classe, o método de passagem via classe, que aí você tem um espaço muito mais amplo para fazer em diferentes instanciações. Pessoal, eu espero que tenha ficado claro, e se não ficou, me dá uma olhada, dá umas dicas nos comentários, que às vezes eu não sei se está sendo útil o que eu estou fazendo, se eu estou explicando direito. Ok? E se vocês tiverem alguma dúvida, dá uma olhada também lá naquele outro vídeo do passagem via valores e via referência, tá ok? Muito obrigado, pessoal. Era isso aí.